Sabia que nem todo mundo que tem lugar de fala sabe o que está falando? Sou preta, realmente tem a história que a gente, veio e viemos como os escravos, sim. Por quê? Porque a gente era eficiente. Por quê? Porque a gente era forte. Então, o fato é, ninguém tem autoridade para falar de racismo só porque é preto. Porque lugar de fala não significa autoridade, e sim ponto de vista. Segundo Djamila Ribeiro, no seu famoso livro O que é lugar de fala, esse termo tem uma origem imprecisa, mas ele surge a partir da discussão sobre o ponto de vista feminista. Dependendo do grupo que você faz parte na sociedade, certas experiências podem ser percebidas de forma diferente. Por exemplo, se você é um homem e você pega um ônibus lotado, sua experiência pode ser muito diferente de uma mulher, que geralmente é vítima de assédio. Tanto homens quanto mulheres podem descrever esse fenômeno, a viagem no ônibus lotado, de diferentes ângulos, diferentes pontos de vista, diferentes lugares de fala. Da mesma forma, se você é uma mulher branca, você pode perceber o machismo de uma forma diferente de uma mulher negra por causa do seu lugar social. Ou seja, todo mundo tem lugar de fala. Todos têm lugar de fala e um ponto de vista sobre a sociedade. Mas o problema é, historicamente, só alguns pontos de vista são ouvidos. Ou seja, geralmente, o ponto de vista do grupo dominante tem respeito e visibilidade, enquanto o ponto de vista do grupo dominado é quase sempre questionado e invisibilizado. É por isso que a gente aprende na escola que o Brasil foi descoberto e não invadido, porque a elite branca europeia teve poder para poder colocar a sua versão nos livros de história, e assim fazê-la soar como única, como universal, como a versão oficial. Já os povos nativos, que foram escravizados e dizimados, não tiveram tanto poder para poder serem ouvidos. Mas, como a própria Djamila diz no livro, isso não tem nada a ver com uma visão essencialista de que só o negro pode falar de racismo. Porque lugar de fala não significa que a pessoa está certa só por fazer parte do grupo oprimido. Ter lugar de fala não significa saber o que está falando. O que faz a fala de alguém estar certa é o quanto ela reflete a realidade. É o quanto ela é racional, é o quanto ela faz sentido, independente da origem dessa fala. Fazer parte do grupo oprimido te dá uma vivência da opressão, mas isso não significa que você vai entendê-la. Citando Djamila, o fato de uma pessoa ser negra não significa que ela saberá refletir crítica e filosoficamente sobre as consequências do racismo. Inclusive, ela pode até dizer que nunca sofreu racismo. Ou seja, não é porque uma pessoa é preta que ela entende tudo de racismo.